caso do PT da Bahia, o buraco é muito mais fundo, segundo a minha apuração. Já disse, porque eu quero que vocês registrem. Mas aí entra um detalhe. Quem está correndo contra o tempo, ou pelo menos deveria, não é o Vorcaro, mas sim o André Mendonça e a ala da Polícia Federal que quer ver esse caso apurado. Isso porque o Vorcaro está preso preventivamente. Preventivamente. E a prisão preventiva, segundo é pacífico nos tribunais, principalmente pós-Lava Jato, não pode ter caráter de prisão definitiva. Nesse sentido, nós não podemos nos esquecer que o Vorcaro, como eu disse, está preso há 3 meses sem que haja uma ação penal contra ele. Eu não posso dizer que eu concordo que alguém fique preso 3 meses sem uma ação penal. Ora, se não há uma ação penal contra você, você sequer pode se defender. Você vai se defender contra o quê? De quê? Nós reclamamos disso em relação ao Alexandre de Moraes e eu não posso, em sã consciência, justificar isso em relação ao André Mendonça. E, óbvio, só existe garantismo na esquerda para bandido, traficante, corrupto e por aí vai. Mas pensando nisso, como vocês acham que o Supremo Tribunal Federal vai decidir quando a defesa do Vorcaro entrar com recurso dizendo que a prisão dele é ilegal? Ora, hoje nós não sabemos. Parece que nós temos um Fux, aliás, viva o Fux, e um Mendonça convictos na necessidade da manutenção da prisão, não sabemos por quanto tempo, mas restam na segunda turma o próprio Gilmar Mendes e Dias Toffoli, obviamente enrolados. O fiel da balança seria, então, Cássio Nunes, que, segundo muitos dizem, também está complicado em algum grau com o Vorcaro e não parece muito convicto em relação a esse caso. Então não seria impossível pensar, portanto, que em algum momento vão soltar o cara e aí esquece a delação. Nos bastidores, a Polícia Federal já estaria avaliando rejeitar essa nova delação do Vorcaro ainda sem o Alexandre. E a Veja reportou que eles estão esperando só um parecer da PGR para anunciar a decisão oficialmente. Concorrentemente, o Metrópolis trouxe uma apuração com o seguinte título: a ala da PF vê risco de desgaste se a PGR aceitar a delação de Vorcaro. Segundo eles, como a delação de Vorcaro não traz nada de novo que seja relevante, o avanço das investigações poderiam revelar informações que Vorcaro não passou à PF, e assim a validade da delação seria questionada por conta da omissão. Na reportagem, eles dizem também que o André Mendonça dificilmente homologaria uma delação construída apenas pela PF ou pela PGR. Ou a delação é constituída por todos os membros da investigação, ou ela vai morrer na praia. E é nesse caso e nesse caos que o Vorcaro está colocando as esperanças dele de ser resgatado e sair da prisão pela porta da frente. Ora, tá tudo dominado. Lembre-se que quem comanda a PGR é um lacaio do Alexandre e do Gilmar Mendes, o Paulo Gonet, o apóstata. E é exatamente assim que os ministros se mantêm, vocês podem ver, bastante informados sobre o que está sendo dito sobre eles ou não dito sobre eles. Então é uma corrida contra o tempo, é uma corrida contra o socorro do sistema. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. É uma corrida contra o socorro, esse socorro que André Sadi e Malu Gaspar dizem que Vorcaro espera do sistema. Leia-se Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, principalmente. E qual o antídoto contra isso? O que está faltando? O antídoto é óbvio. E aqui eu faço um apelo ao ministro André Mendonça, que às vezes assiste o Paulo Figueiredo Show. Ministro, o senhor precisa ter um pouco de coragem e precisa começar a tornar públicos os fatos já sabidos da investigação.
público precisa saber. E eu não estou falando aqui de vazamentos para a imprensa, como fazia Sérgio Moro, como fazia Alexandre de Moraes. Eu estou falando aqui de retirar o sigilo de fatos da investigação que já foram levantados. Não há por que manter o sigilo de tudo, principalmente as coisas envolvendo Alexandre de Moraes, principalmente envolvendo o PT da Bahia, o PT, o Lula. O povo tem o direito de saber. E uma vez que os fatos sejam públicos, ou eles estão na delação de Daniel Alvorcaro, ou não existe delação de Daniel Alvorcaro. E volto a dizer, o povo tem o direito de saber o que acontece no Brasil. Em relação a todos. Tem alguma coisa envolvendo algum dos Bolsonaro, a direita, etc., etc., torne público. Eu volto a dizer, não é certo que um ministro esconda informações do povo brasileiro. Eu entendo, é claro que isso despertaria a fúria dos seus colegas do tribunal. Eu entendo. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, figuras poderosíssimas, entrariam no modo de fúria contra André Mendonça. E que você entrar numa briga dessa sem saber se você pode vencer é muito arriscado. E é por isso que eu digo que é necessário ter coragem. Conselho bíblico, não tema. A outra coisa que o ministro André Mendonça certamente precisa fazer é, e dessa vez eu vou defender sim, o que o Alexandre fez. André Mendonça precisa escolher quem vai ser o delegado da Polícia Federal que vai conduzir as investigações, exatamente como fez o Alexandre durante anos e ainda faz no inquérito das fake news, no inquérito das milícias digitais e em todos os inquéritos que estão debaixo dele. Tem que montar, sim, a PF dele, com as pessoas de confiança dele, para, a partir disso, conduzir as investigações. Não adianta. Essa é a lei da terra. Não adianta não querer usar o que o STF tornou um mecanismo legal existente para fazer essas coisas acontecerem. Eu concordo, não são mecanismos ideais, não deveriam existir, mas uma vez que a jurisprudência foi estabelecida pelo próprio tribunal, ora, o pau que dá em Alexandre também tem que dar em Xandão, não? Eu me pergunto a vocês no chat. Vocês acham que o ministro André Mendonça terá coragem de fazer o necessário? O que vocês acham? Uma característica, homens fracos sempre demoram a agir. O problema dos conservadores brasileiros é excesso de prudência e carência de fortaleza. E sim, nós temos que ser sinceros, o ministro André Mendonça está perdendo o timing. Alexandre e Gilmar Mendes, neste momento, estão com a vantagem. Coragem de agir. É uma corrida contra o tempo e o sistema está aproveitando essa inação para montar um cenário em que tudo isso vai acabar em pizza e que o Daniel Alvorcaro vai sair livre. O Alvorcaro segura as pontas até quando? A eleição daqui a 3 meses. A situação vai passar, vira tudo pizza, o sistema mantém tudo como está, as informações, quando se tornarem públicas, não servem mais para nada, porque não há mecanismo de reação. Em um ano eleitoral, o povo brasileiro não tem o direito de saber o que acontecia nos bastidores do poder do seu país, e quem segura a informação do povo é o ministro André Mendonça. Isso é absolutamente inexplicável. O Alvorcaro está fazendo um hedge. Aliás, ele sabe fazer isso muito bem, né? Hedge é uma estratégia do mercado para você diminuir o risco de perda. E é isso que o Daniel Alvorcaro está fazendo. Enquanto não estiver claro de que todos vão para cima do Alexandre com investigações sérias
e partir para cima para responsabilizá-lo por tudo que ele fez, o Vorcaro é que não vai entrar nessa bola dividida. Quem vai comprar a briga com Alexandre de Moraes numa posição dessa? E é esse o estado no qual a gente se encontra. Todo mundo muito prudente. É muita prudência e pouca fortaleza. Veja, nós estamos em junho. Nesse momento já era para você saber sobre o Alexandre de Moraes. O que mais consta nos celulares do Vorcaro? Não estou falando de conversas sobre pelelecas. Estou falando de, aparentemente, por exemplo, este outro contrato com a Viviane de Moraes já tinha se tornado de conhecimento dos investigadores. E por que não do público? E como o Vorcaro já sabia que isso já teria se tornado de conhecimento dos investigadores? Como o Vorcaro está fazendo uma conta de chegada? Falar sobre outros assuntos, né? Aliás, muita gente está se perguntando ainda nesse assunto, né? Mas e o Flávio? Nós já falamos na terça-feira como a delação do Vorcaro, até o momento, inocenta completamente o Flávio Bolsonaro e confirma tudo que eu venho dizendo aqui sobre o da Costa. Mesmo que, ao contrário do Alexandre de Moraes, não haja incentivo para que o Vorcaro proteja Flávio. Muito pelo contrário, aqueles do sistema que estão hoje dizendo que vem em socorro de Vorcaro têm todo o interesse de ver o Flávio incriminado. Mas até o momento o Vorcaro inocenta o Flávio. No início dessa semana, o Metrópolis trouxe inclusive uma reportagem do Igor Gadelha com o seguinte título: o que Vorcaro diz sobre o filme de Bolsonaro na nova delação. E eu já mostrei aqui para vocês que dizem que os aliados de Vorcaro dizem que não há motivos para preocupação. Isso porque, segundo eles, o banqueiro sustenta na delação que não teria havido irregularidades na negociação do patrocínio.